Boa noite a todos. Estamos mais uma segunda-feira com os caminhos abertos no programa Orumilá. E a gente inicia agradecendo aos nossos mais velhos, que abriram os caminhos para que pudéssemos estar aqui hoje, agradecendo aos nossos mais novos, que são os que nos levam a pensar no futuro, num futuro mais sustentável, pensar em inovações, e agradecendo também a quem anda do nosso lado, que são os nossos pares, que estão junto conosco nesta caminhada. Confiram o site do Bocada Forte, www.bocadaforte.com.br, um texto incrível que subiu hoje da Érica Bastos. O tema é 4 artistas falam sobre problemas e superações durante a pandemia. É uma entrevista com a DJ Ive, com a Catarina Marçal, com a DJ Esteves e com Tatiana Bispo. Esse texto faz parte de uma programação nossa que é o hashtag Elas no BF. No decorrer do programa eu vou trazendo mais informações sobre essa hashtag. Tem lá também o que rolou no GMC Brasil. A gente vai ter semana que vem no Algo a Dizer o Nino Leal, DJ vencedor, bicampeão do GMC, quem vai representar o Brasil internacionalmente também, aí nas disputas dos DJs. E como sempre, os memórias e acervos do Bocada para relembrar tudo o que aconteceu no universo hip-hop. Hoje o nosso tema é potencialidades e vulnerabilidade da mulher negra. Então, eu e Gisele recebemos com todo o amor e axé Charô Nunes. Charô, que é comunicadora, arquiteta, urbanista, blogueira, coordenadora do Blogueiras Negras, e que vem aqui nos agraciar com a sua sabedoria, com os seus saberes. Charô, seja bem-vinda, apresente-se, é tudo seu. Obrigada pelo convite, por lembrar do nosso nome, do nosso trabalho, da nossa caminhada. É um prazer estar aqui com vocês, com você, Gisele, com você, Lu. É um prazer ter essa conversa, né? A gente já está conversando há algum tempo, então hoje a gente vai dar continuidade para o nosso papo. Então, é um prazer estar com vocês, estar com a galera que está nos bastidores, a galera que está assistindo também. Vamos bater um papo bem gostoso, aprender e ouvir vocês também. Gi, abre os caminhos. Abrindo os caminhos? Então, Charô é conhecida de longa data, né, por vários motivos, né, várias semelhanças, várias áreas de trabalho parecidas, ela é arquiteta, eu design. A gente passou uns perrengues iguais, né? A gente se conheceu lá no blog da Denise Arco Verde, que é também uma boa história para contar, né? Que é um blog das antigas, que a gente estava conversando aqui antes de abrir os trabalhos, e deu muito fruto bom, né? A Charô é um deles que a gente conheceu lá, e a gente teve muita coisa aí na caminhada. Charô, conta pra gente. O que você está fazendo agora, né, com Blogueiras Negras? Conta um pouquinho da história do Blogueiras, como é que é essa história aí, essa onda, para a gente passar para aquilo que é importante, né, dentro de tudo isso. O Blogueiras, ele nasce de uma inquietação de mulheres negras que já estavam na internet, promovendo conteúdo, produzindo conteúdo, fazendo tecnologia, e a gente percebeu que, a despeito de todas as promessas, né, que era um território livre, um território acolhedor, nossos corpos não tinham lugar para falar, né? Nós estávamos falando, estávamos produzindo, mas não éramos ouvidas com devido respeito, com a devida escuta, né? E a gente sentiu que era hora que juntas, né, somente juntas, a gente ia conseguir alcançar um outro espaço, né? Indo de bando, indo de bonde, a gente ia conseguir chegar em outro lugar que sozinhas a gente não estava chegando. E aí, a gente, assim, o Blogueiras Negras, eles têm muitas histórias, né? Então, eu quero saudar aqui as companheiras Larissa Santiago, Viviane Gomes, que são as companheiras que estão agora na coordenação, também as companheiras Dandara,
Dandara, a Jéssica Hipólito, a Ana, a Ilka, todas as companheiras que estão com a gente colaborando nesse momento do Blogueiras Negras. E a gente começou em 2012, mais ou menos 2012, né? Mas a nossa data de abertura foi 2013, no 8 de março. A gente até tira uma onda hoje, a gente fala que se pudéssemos voltar no tempo, possivelmente a gente não abriria as portas no 8 de março, mas foi dessa forma. E a gente fala no Blogueiras que tem muitas histórias, né? Essa é apenas uma das nossas histórias, né? Essa que estou contando. Então, a gente veio de diversos lugares, de diversas origens, de diversas experiências. A gente se encontrou em listas, a gente se encontrou em grupo de feministas, a gente se encontrou na internet, a gente começou a se aglutinar, a se aquilombar, e daí nasce Blogueiras Negras, né? A gente fala uma para outra, e aí, vamos fazer um blog, amiga? Essa é a frase. Vamos fazer um blog? Ah, vamos, por que não? E aí a gente começa a trabalhar na blogagem coletiva da mulher negra, né? E a gente percebe que, opa, né, foi uma experiência bem sucedida, e daí a gente começa, isso foi em novembro de 2012, então possivelmente a gente já está juntas, eu acredito que desde 2010, 2011, mesmo que namorando umas às outras de distância, né, nesses lugares de encontro. 2012, em novembro, a gente faz a blogagem coletiva, a gente percebe, opa, é hora de dar o passo, né, de fazer o blog mesmo, e a gente abre as portas de novembro de 2012 até a abertura do blog mesmo, em 2013, a gente está trabalhando freneticamente nos bastidores, e aí o blog é lançado. Hoje a gente está né, com alguns anos de caminhada, de 2002 para cá passou algum tempo, e ano passado a gente passou por um momento bastante delicado, bastante difícil, a gente ficou fora do ar alguns meses, a gente, falando muito sinceramente, a gente pensou em fechar as portas, e dessa experiência a gente pensou assim, olha, escuta, até para fechar as portas, a gente precisa ter uma conversa muito séria. E daí nasce a ideia, né, a idealização de um projeto no qual a gente hoje trabalha, que é o Autonomia e Memória, que trata do fortalecimento institucional das blogueiras negras e da compreensão de que nós somos um acervo. Eu costumo dizer que acervo é uma palavra muito séria, né? A seriedade é essa mesmo, não existe outra. Mas eu costumo dizer que nós somos um álbum de figurinhas, né? Das ideias, dos pensamentos, dos sentimentos das mulheres negras nesse pedacinho do século. É isso, é nisso que a gente está trabalhando agora. A gente estava até comentando dessa questão do acervo, né? Que o Bocada está aí desde 1999, surgiu o Bocada Forte, na época onde tudo era mato e era mesmo. Internet de escada, a gente usava a internet aí, comprometia o telefone da casa, o telefone residencial, a mãe brigava, era um salseiro. Né? A conta era cara. Né? Desliga que sua tia vai ligar daqui a pouco. Né? Era bem isso. E aí o Bocada também tem esse acervo, a gente fala muito disso, da importância dessa história, assim como da importância de várias histórias, para que outras pessoas, né, suponhamos que outras pessoas apareçam nesses novos tempos, relembrando questões que foram doídas, né? Dizendo sobre ditadura e qualquer coisa do tipo, e se a gente não tem na memória que isso de verdade aconteceu, a gente acaba acreditando nesta única versão da história. É uma das versões mais horripilantes que existem. A gente fala muito de ocupar lugares para que outras pessoas não possam ocupar, para que a gente não dê brecha para essas coisas. Então, vocês possuírem esse acervo, o Bocada possui o acervo da cultura hip-hop, é de uma importância, e vocês o acervo da escrita das mulheres negras, escrita que é tão difícil e tão doída. Eu, muitas vezes, quando eu estou escrevendo, parece que eu estou parindo. Assim, me dói escrever. Eu já escrevi coisas alegrinhas, gostosinhas, mas na maior parte das vezes me remete
há lugares que são lugares mais doídos e mais sensíveis. Então, esse acervo vai ter um tesouro escrito por nós. Eu acho que é super importante, né? Porque é um acervo que mostra como é importante a gente ter essa escrita, ter esses textos, para mostrar como a gente combate esse nosso arquétipo, né? Dos nossos corpos que são sexualizados, né? Escravizados, subdimensionados, e assim, a nossa inteligência é subdimensionada também. E como é que é isso, né, Charô? Esse combate a esse tipo de preconceito dentro do Blogueiras Negras? Foi uma coisa que foi pensada ou ele saiu assim naturalmente, né? Que eu acho que nem sempre esse naturalmente é natural, mas é muito intuitivo, né? Tem algumas coisas que a gente sentia na pele, né? A gente talvez não tivesse elaborado tudo, embora muita coisa a gente já sentisse na pele, porque, né, somos mulheres que estamos na internet há algum tempo, então a gente já sentia algumas coisas, a gente tinha elaborado, outras não. Sobre a questão do enfrentamento, a gente já sabia, né? Como diz a companheira Larissa, né? A gente tinha ciência de que era uma ousadia e era exatamente esse o propósito. Talvez a gente não soubesse dimensionar o Fox. A gente não tivesse essa dimensão de que um dia a gente ia olhar uma para outra e falar assim, a gente é um acervo. Isso, né? Sem nenhuma sombra de dúvida, nós não tínhamos essa pretensão de um dia montar um acervo, mas a gente já estava meio ligada, né? Até muito ligada, que a gente estava sendo bastante ousada e que a gente estava pisando em território bastante hostil. Tanto que a gente entende que só junta e de bonde a gente consegue, né? Que é uma aposta que o Blogueiras Negras tem desde o seu comecinho e é algo que a gente tem batido na tecla desses 8 anos de trabalho, né? E para a internet é um tempão. Eu imagino para o Bocada, que tem 3 vezes isso, né? Como que vocês mensuram esse tempo? Porque para a gente, né? Dentro da internet, 8 anos já é um tempo. A gente não tinha esse horizonte, né? De, nossa, daqui a 8 anos a gente ia estar falando de acervo. Não tínhamos, né? Em algum momento, vocês sentiram um silenciamento social ou a utilização, costumo dizer, eu acho que nesses 4 programas eu ainda não disse essa frase. Gisele já me ouviu falar várias vezes, mas acho que no programa ainda não falei. Eu costumo dizer que as mulheres brancas, elas, pior que seja esse tipo de colocação, mas elas têm o direito de alguém dizer que elas estão de TPM, que é uma questão hormonal. Mas já as mulheres pretas, elas são raivosas por natureza. Exatamente. E em algum momento, por conta dessa revolução que vocês começaram a fazer, por disponibilizar para as mulheres a possibilidade de vem, escreve, eu te acolho, eu digo para o mundo o que você está fazendo, a utilização de algum desses arquétipos que nos colocam, que nos rotulam, como as tias Anastácias, quando nós somos mais calmas, ou as mulatas tipo exportação, quando o corpo está próximo a um padrão estético social. Vocês sentiram isso? Você sentiu muito isso no início, Charô? Do início, a nossa recepção ela foi bastante violenta, né? E eu não posso dizer que isso tenha mudado ao longo do tempo, mas as pessoas elas não entendiam por que nós, né? As pretinhas queriam se aquilombar. Por que isso? Por que vocês querem, né? E a gente já ouvia lá atrás aquela história de racismo reverso, não sei o quê, e a gente, puxa vida, tá bom, né? Que difícil para vocês. A gente, então, vai continuar aqui a nossa caminhada, né? A gente não deu ouvido para graças, né? Não demos ouvido para algumas coisas e seguimos a nossa caminhada porque a gente tinha certeza daquilo que a gente estava fazendo, né? Mas muitas de nós, né, colaboradoras, autoras, pensadoras, coordenadoras, todas nós temos histórias
que são doloridas, né, de contar. E se você pegar o conjunto da obra, que é o Blogueiras Negras, muitas dessas histórias são bastante doloridas e falam dessa busca, né, e dessa ânsia, dessa necessidade, dessa reafirmação das nossas humanidades. As pessoas olham para a gente e elas querem colocar em 3 formatos, né? Ou você é aquela mulher que está adolescendo, então você vai ser uma promessa sexual, né? Ou você é essa mulata com a qual a sociedade tem toda uma permissividade, ou você está na minha idade e você é colocada nesse lugar de mãe preta, né? Da Anastácia. E o Blogueiras Negras, ele reúne 400 mulheres hoje, né? Que ousadamente e com muita vontade, com muita certeza, falaram assim, olha, pera, não é nada disso. Você vai ficar aí, vai estrebuchar, vai sofrer, tudo mais, mas nós temos certeza, né, de que nós precisamos e que nós vamos reafirmar na nossa humanidade. Doa a quem doer. Gente, eu já escrevi para Blogueiras Negras, vocês não sabiam disso. A Gisele já estava ali ensaiando essa coisa de programa e tudo mais, tá vendo? Ela já estava ali. O chat está animadíssimo, gente. Tá super animado. Muito animado. Tem a Bá Cortes está dizendo que Blogueiras Negras faz parte da formação dela, então ela já lia Blogueiras Negras há muito tempo. Deve ter. Tem a seguinte colocação em algumas perguntas. Charô, sobre sua formação acadêmica, você atua na área? Se sim, como articula seu tempo? Mas é admirável sua atitude e o auxílio que presta a tantas de nós. Se não atua, foi por dificuldades sociais? Vivemos em um país capitalista e o pior racista ao extremo. Imagino que seja por este motivo. Poderia relatar para nós? Essa é uma experiência que hoje eu me sinto num lugar confortável de contar, mas ela nem sempre foi fácil. Eu nunca consegui me apropriar desse diploma, desse lugar de arquiteta e urbanista. Sempre foi muito difícil para mim. Eu saí da faculdade e meu Deus, agora, como é que é isso, né? Eu vim de uma família, né, que, como contei para vocês ontem, muito aguerrida, minha mãe vinha dos movimentos sociais, mas nós não tivemos essa formação de entender o que era racismo, né, sistematizar, organizar na cabeça, falar que é racismo. A gente tinha um corre da vida, do rolê, né, mas então assim, eu fui começar a entender o que era racismo, né? Sistematizar intelectualmente, até academicamente, tudo isso na minha cabeça, junto com as mulheres negras, vendo as companheiras. Eu não me dizia sequer feminista, eu admirava as feministas negras. Então, quando eu começo a buscar essas mulheres, é porque eu estou buscando também formação para mim. Eu não atuei na área, porque eu sofri alguns episódios muito violentos de racismo, e eu entro numa profunda depressão e começo a encontrar refúgio na internet. E aí uma coisa foi levando a outra, fui vendo essas mulheres incríveis, aprendi com elas, quis caminhar com elas, e fiquei muito grata quando essas mulheres me acolheram. Então, hoje, quando as pessoas falam o Blogueiras nos acolhem, isso é um movimento que é da nossa comunidade de mulheres negras, né? Então, Blogueiras, por ser formado por mulheres negras, também tem isso. Mas nós nos acolhemos umas às outras, né? E se eu estou aqui hoje é porque as mulheres negras, lá atrás, falaram assim, não é nada disso. Você pode ser arquiteta, você pode ser urbanista, né? E aí eu fui descobrindo outras, né? Advogadas, designers, né, Gi? Fui conhecendo outras mulheres e falando, não, pera, é possível. E aí que eu começo a ganhar um pouco de força, né, e falar assim, não, eu quero ser como essas mulheres maravilhosas que eu vejo, que eu admiro, eu quero ser assim. Aí um dia me chamaram de feminista, eu falei, vixe Maria, eu sou feminista também? Fiquei muito feliz, falei, nossa senhora, eu sou
feminista, que coisa incrível. Hoje eu não atuo na área, minha dedicação ao longo desses anos foi basicamente para as blogueiras negras, e dentro do Blogueiras Negras, que foi algo que foi desejado por todas nós, né? Como a Larissa Santiago sempre coloca, né? As mulheres negras desejaram isso. Nós desejamos isso conjuntamente. E hoje, meu trabalho é dedicado para as blogueiras negras, coisa que para mim era algo que eu não imaginava, sequer tinha pensado. Então, eu agradeço, em primeiro lugar, as mulheres negras que me acolheram. Chat bombando, Charô. Assim, a Drivite falou que está amando você, né? Está adorando, além da Bárbara, que já disse, né? Tem uma segunda pergunta que, vamos lá. Já ouvi muito em se tratando de violência obstétrica que mulheres negras não precisam de anestesia nos partos. E aí? Né, você passou por alguma situação, conheceu dentro do Blogueiras Negras alguma situação de violência obstétrica? Lembrando que assim, a gente vai ter uma palestra com uma advogada que trata com violência obstétrica. Acho que você conhece ela, né, Charu? A Priscila Cavalcante? Não sei se você já chegou a conhecer. Né? Ela tem até um livro, ela atende mulheres. Teve algum caso como esse você conheceu no Blogueiras Negras? Algo assim? Eu tenho assim, muitos casos, né? A gente tem passado por um momento, ampliando um pouco a pergunta, onde a gente tem percebido, não percebido, mas se tornou ainda mais aguda a violência da saúde contra a pessoa negra, né? Contra o corpo negro, né? E contra a mulher negra, ela tem algumas especificidades, como essa da violência obstétrica, que ela é fruto de uma cultura super enraizada, né, que coloca essa mulher nesse estereótipo de você é uma mula. Né? A mula, né, não é apenas o cruzamento, né, um cruzamento animalesco, ela é também um animal de carga, você é um instrumento de trabalho, você é grosso modo, colocando hoje de uma outra maneira, você é um instrumento... um instrumento doméstico, um eletrodoméstico, alguma coisa assim, que não tem vida, que não tem humanidade. Né? E daí, você pode fazer tudo com um ser que pode ser descartável, que é inanimado, que não tem humanidade, não tem ciência, não tem opinião, não sente dor. E se não sente dor, você não precisa aplicar anestesia, né? Daí que vem essa origem. Tem alguns textos que falam sobre isso dentro do Blogueiras Negras e também sobre saúde. Convido todas a verem. Mas eu gostaria de falar de alguém que é muito próximo a mim, né? Que é a minha mãe, que tem assim uma história obstétrica, é muito dolorido até de lembrar, sabe? Porque isso, as pessoas trazem marcas no corpo quanto a isso, né? Não é só dar anestesia, é cortar de qualquer jeito, é deixar a mulher lá sentindo dor, tanto faz, se nasce, se não nasce. Por quê? Além de tudo, dessa questão da animalesca, né, do trabalho, animalesca do trabalho, tem essa questão de eu não quero tocar no seu corpo. Sim. Eu não quero tocar no seu corpo. E aí, puxando um pouco o gancho do Outubro Rosa, a gente sabe que as mulheres negras são aquelas que mais morrem de câncer de mama, né? Por quê? Porque o médico ele pode não se dar o trabalho de falar assim, eu vou fazer o exame em você. Eles nos colocam nessa situação abjeta de que pode ser descartável. Eles não querem sequer tocar no nosso corpo, né? E aí não tem essa questão, né, de ser um animal que pode sentir dor, tanto faz, mas eu nem vou me dar o trabalho de tocar nesse corpo. Sim, é verdade. Você me lembrou uma história, né, de quando eu tive câncer de mama, que foi um dos motivos pelo qual a gente se conheceu. E o médico, quando foi tirar os pontos da minha mama, ele simplesmente puxou os pontos. A pele deu aquela enrugadinha, sabe? Saia plissada. Aí eu olhei para a cara dele e fiz, ai! Aí ele olhou para mim, desculpe.
as brasileiras também sentem dor, né? Eu falei, claro que sim, doutor. Eu estava fora do país. Que é assim, ele fez como ele faz, né? Foi lá, puxou a mão, assim, mas não é assim. E como eu sou meio aguerrida, né? Eu falo na hora. Mas, assim, para a gente é muito mais simples, né? Porque nós três temos planos de saúde e tudo mais. Se a gente vai a um médico que não gosta, o que a gente faz? Muda de médico. Troca. Mas quem é atendido pelo SUS não tem a menor condição de fazer isso. Sabe? Era essa colocação, inclusive, que eu ia fazer. Eu tive 2 cesarianas, porque foram 2 partos que eram partos de risco, foram gravidez de risco. E o meu corte na cesariana, assim, é minúsculo, sabe? E a minha mãe, eu sempre vi minha mãe, assim, tomando banho e tudo mais, o meu contato com ela sempre foi muito aberto. E minha mãe tem um corte que vai do umbigo, a parte toda da barriga. Então, assim, comparado a toda a violência que ela sofreu para poder gerar, parir, ter uma criança de, acho que uma ou no máximo 2 cesáreas que ela teve, o resto foi normal. E eu, que tive 2 cesarianas e que tive o corte no mesmo local, inclusive, das 2, então, uma cicatrização ótima, porque eu tinha essa condição, porque eu tinha acesso a esse serviço particular, coisa que ela não teve, assim. Mas essa coisa do tratamento animalesco é isso mesmo, assim. Hoje em dia tem a questão dos pelos, né? As pessoas, elas têm nojo de pelo, assim como elas têm nojo de diversas outras coisas que são produzidas pelo nosso corpo, que é um absurdo. Mas eu sempre tenho o costume de, toda vez que eu vou fazer um exame ginecológico, me depilar. Porque eu já percebi que se eu estou depilada, e depilação não tem nada a ver com higiene, tá, gente? Mas se eu percebi, se eu estou depilada, eu sou tratada diferente. O exame ele é menos brusco, sabe? Então é tão absurda a violência que a gente sofre, que os nossos corpos sofrem, e a carga emocional, a carga saúde mental é extrema em cima da mulher. A gente tem aí um aumento da violência doméstica absurdo dentro da pandemia, porque as pessoas dentro de casa. E a gente já teve o aumento dessa violência doméstica e do feminicídio quando a gente fala de mulher preta. Se mulher preta está dentro de casa, está apanhando dentro de casa, está apanhando fora de casa, o tempo inteiro sendo massacrada. E aí, quando a maior parte das vezes que a gente fala isso está doendo, isso é racismo, a gente tem a coisa da raivosa, não é bem assim, você está exagerando, porque o racismo também, a gente vai ficando mais esperto, mas ele também, né? A estrutura racista, ela também vai se reinventando, né? Sim. Eu gostaria só de ampliar um pouco o debate, que a gente está falando aqui, muitas vezes nós usamos os nossos corpos, né, para falar, usamos histórias próximas, mas essas histórias, elas não são histórias de um corpo só, né? São histórias de um povo. E aí a gente aproveita para falar da defesa do SUS, que é uma briga muito importante para o povo preto, né? Afinal, é lá onde é no SUS onde a gente encontra refúgio para se tratar. É lá onde a gente tem, né, onde a gente se trata, porque a gente não acessa o plano de saúde. Então, a gente conta essas histórias que, né, muitas vezes usamos nossos corpos para exemplificar as histórias, mas essas são facetas de um genocídio, né? Facetas de um genocídio. E ainda falando sobre o momento da pandemia, essa história de que, assim, né, a gente fala dos médicos, mas muitas vezes as mulheres pretas, que são as assistentes de enfermagem, as mulheres que seguram a cuba, as mulheres que limpam o chão, que cozinham, porque são essas que estão nos hospitais fazendo esses serviços, né? Essas mulheres, elas também são apagadas, são silenciadas, porque elas estão nesse lugar desse estereótipo, né, do servir. Você pode me servir, mesmo no meio de uma pandemia. A gente entende, né? Entende isso como uma das facetas do genocídio do nosso povo. Né? E isso que você disse é verdade, porque na minha família, acho que a maioria das mulheres trabalhavam em hospital. Né? Minha mãe foi auxiliar de enfermagem, tenho primas enfermeiras, tias que trabalharam na cozinha, rouparia, como costureira.
Então, assim, são elas que estão lá mesmo, né? E a gente tem que defender o SUS, porque o SUS é a nossa saída de saúde. E isso não quer dizer que quem tem acesso ao plano de saúde também não passe por preconceito, né? Também passa, e passa muito. A diferença é que a gente tem o acesso e tem a possibilidade do pagamento. Então, as pessoas já falam assim, não, mas espera aí, ele está pagando? Não, tal. Mas ainda assim há o preconceito, né? Com os remédios, principalmente, né? Que assim, às vezes o paciente reclama daquele remédio tal que está fazendo, aí o médico fala, não, mas a esse custo não tem remédio melhor que faça melhor efeito em você. E, na verdade, ele não está pensando realmente no paciente, né? Ele está pensando em resolver um problema financeiro que, às vezes, ele nem sabe se o paciente tem ou não, como o paciente chegou ali. Então, é muito importante que o médico soubesse o histórico, né? Ali no fazer a anamnese, soubesse o histórico desse paciente. E eu concordo com você, Charu, a gente precisa defender o SUS para os nossos, né? Estamos em defesa do SUS. Importantíssimo, né? A nossa base para muitas coisas, inclusive, né? A gente acabou falando aqui de ter acesso, mas a gente tem um acesso limitado. Eu mesmo, assim, tenho acesso a um convênio de qualidade? Tenho, mas a maior parte das vacinas de prevenção minha e dos meus filhos, elas são aplicadas no SUS. Meus filhos estudam em escola pública, então, assim, o Estado, a defesa do Estado é para que a gente consiga dar outros passos em outros sentidos ou em outros rumos. Então, o Estado ele precisa, sim, nos fortalecer, nos blindar, né? Se a gente tivesse feito essa bandeira, tivesse fincado a bandeira do SUS muito maior, talvez a gente não tivesse perdido 140 mil, mais de 140 mil pessoas, né? A gente precisa pensar muito nisso, porque quem está segurando a onda, né, é o SUS no meio dessa pandemia. A gente teria perdido muito mais, porém a gente também poderia ter perdido muito menos se tivesse fortalecido mais esse sistema de saúde. O que não acontece em outros países, porque a gente também tem essa coisa de às vezes, ficar na romantização, achando que as coisas são melhores fora, ou nos países desenvolvidos e tudo mais, e não é. O Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é único. Apesar de sucateado, ele ainda é uma referência. Exatamente. Assim, eu que morei fora, eu tinha que pagar pelo plano de saúde, né? E era um plano de saúde governamental. Funciona bem? Funciona, mas todo mundo tem que pagar ali, né? Botar ali os seus 75 euros para que ele funcione, né? Então, assim, a gente tem que ter uma atenção para a defesa, não só do SUS, mas da educação, da cultura, porque são eles que seguram a nossa onda. A maioria das pessoas pretas estão nas escolas públicas, né? Nas universidades particulares, quando chega lá no final que não tem entrada na pública, mas hoje isso mudou muito. Embora a gente já tenha conversado, né, Charu, que quando você, há 20 anos atrás, na sua universidade, você tinha 800 alunos, 7 alunos pretos, né? Hoje tem 1.400 e tem 14. É um problema ainda a se encontrar nas escolas de design, arquitetura, música, né? Principalmente. As universidades federais, elas ainda não estão totalmente de portas abertas para nós, embora já tenha melhorado bastante com as políticas afirmativas, né? Mas a gente ainda precisa batalhar mais para estar lá dentro. E a gente só consegue estar lá dentro se nossa escola pública for de qualidade. E assim, para ela ser de qualidade, ela tem que começar funcionando, né? Que é uma outra história. Tem que deixar ela funcionar. Tem que deixar que as pessoas pretas adentrem as escolas, façam parte disso. E isso é o importante, né? Eu costumo dizer que o genocídio ele é um plano que funciona durante toda a vida da pessoa negra, né? Para nascer, você batalha para nascer, você batalha para crescer, para o primeiro leite, né? Os mais antigos lembram que a gente tomava leite C, esse tomasse leite C, né? Esse tomasse o leite, o tal do leite C,
né? Porque tinha também leite D, né? E com sorte era o D. Né? Então, assim, para crescer, para se alimentar, para ir para a escola, para continuar para a escola, e quando sai da escola, né? Então, assim, a nossa vida, todo o caminho da nossa vida é uma luta para continuar vivo. Né? Resumindo, a nossa vida, a nossa luta é pela nossa vida, é pela nossa vida. Mas, por outro lado, eu acredito que nós estamos sendo bastante exitosos, porque esse projeto é bastante elaborado, né? E ano passado o professor Edson Cardoso esteve em vídeo, ele pode ser reeditado e remixado a todo momento. Mas nós viemos de um povo que é batalhador, é um povo de tecnologia de vida. Essa tecnologia, né, da internet, do computador, do celular, mas também da tecnologia de vida. Então, eu acredito bastante que nós seremos exitosos. Isso é fantástico. Você falou de memória no começo, né, Charô? E agora também trouxe algumas recordações aí do saquinho do leite C. Eu tomava o C, ainda consegui tomar o C. Mas eu sabia que tinha um leite B e eu sempre ficava pensando se ele tinha um sabor de morango ou de chocolate ou algo do tipo. Assim. Que eu não entendi a classificação. Para mim, a classificação é que sim, ele vai ser mais gostoso, mas o mais gostoso era algo com um sabor diferente. E não com nutrição, sobrevivência. Né? Tipo, você tem o direito de sobreviver mais, porque aqui eu te dou mais vitamina. Aquele ali já não está, né, numa vida tão boa assim, então a gente pode dar para ele qualquer coisa. Né? Igual na época que tinha um projeto aí em São Paulo de ração para as pessoas. E trazendo um pouco disso, e você falou da coisa da internet e tudo mais, como que você vê essa relação dos diversos caminhos que foram construídos no presencial que são construídos no virtual? Porque também tem isso, né? Eu sou solteira e mexe ainda passeava. Aqui em Brasília é insuportável passear em aplicativo de relacionamento, assim. Mais que você coloque ele não, fora Bolsonaro, e vem sempre um bolsominion encher o raio do saco no aplicativo. A maior parte das vezes eu bloqueava e falava assim, ó, não era nem para você estar aqui, mas um dia eu cansei, falei, não quero mais. Mas eu notei muito uma diferença, né? Quando eu era casada e antes também quando eu era mais nova, eu tentava arrumar alguém e aí eu era sempre a última do rolê que beijava alguém. Como eu nunca beijava, eu dançava. Então, era quem mais dançava, a dançarina do rolê. E aí, por dançar de tudo e aprender a dançar de tudo sozinha, sem precisar fazer aula, sem nada, então era a minha distração. No automático, eu não percebia as nuances do racismo e ficava ali curtindo a minha noite. Minhas amigas saíam para beijar, eu ficava dançando, me acabando, elas voltavam, acabou a noite e ia embora para casa. No virtual, o que eu percebo? Há uma aproximação que as pessoas não estão vendo e as outras pessoas estão chegando numa mulher preta, né? A flertar com uma mulher preta, porque flertar com uma mulher preta é ruim. E aí, quando você vai para o aplicativo, não existe isso, ninguém está vendo você flertar. Porém, há, de novo, aquela subjetividade dessa aproximação. Mas também há o lado bom do virtual, né? A gente vê uma explosão de blogueiros, de youtubers, de gente construindo e postando conteúdo preto nas redes sociais. Como é que você encara, e já que você também veio dessa época, né, consegue observar toda essa nuance do presencial para o online, das relações interpessoais das pessoas pretas? Eu venho de uma família de grandes mulheres. Na verdade, hoje eu sou uma mulher de muitas famílias, né? Tenho a minha família de carne, a minha família espiritual, a minha família do trabalho. O que eu vejo é que nós somos filhas dessas mulheres, né? Dessas mulheres que nos antecederam. Na minha família, essas mulheres, elas
poucas delas tinham um relacionamento duradouro, eram mais mulheres que estavam, viviam a sua afetividade umas com as outras em família. Então, eu sempre ouvi, desde pequena, minha mãe falar assim, olha, mulher preta, eles não casam com a gente, né? Eles não casam com mulher preta. Mulher preta não é para casar, mulher preta é para outra coisa, e as outras mulheres são elas que casam. Mas puxando essa história dessas mulheres, né, e como elas se abraçam, se acolhem e trabalham juntas, quando você falou disso do presencial para o online, eu puxo um pouco a nossa história das mulheres que estão na internet hoje fazendo o nosso corre de comunicação. Hoje a gente até no trabalho falou sobre Lan House. A gente estava lá na Lan House porque as nossas mães estavam fazendo um corre para essas crianças. Essas minas pretas estavam na Lan House. A companheira Vivi Gomes, ela conta pra gente que em 99 ela estava pensando no homepage, tá ligado? Assim, então, essas meninas, né, filhas dessas grandes mulheres, eu falo um pouco isso, né, de que nós somos filhas das mulheres, e eu trabalho de 30 anos, sabe? De 30 anos, quando existe, né, o movimento feminista negro e tudo mais, e até anterior a 88, eu vejo como a gente sendo fruto dessas mulheres. Para a gente estar na internet, fazendo nossos corre, mexendo na Lan House, gastando nosso, né? Ou então em casa, travando toda a comunicação da casa, porque quando a gente ligava, né, tinha um computador e travava a comunicação da casa inteira, é porque essas mulheres trabalharam muito para que a gente chegasse nesse momento. De algumas de nós, evidentemente não todas, porque o acesso ainda é precário, bastante precário para nosso povo, né? Não são todas que estão mexendo na internet até hoje, né? Mas eu vejo muito para que a gente tivesse na internet o corre que essas mulheres que nos antecederam fizeram. E aí é por gerações, né? Por gerações. Falando em geração, né? Como é que está a educação da sua filha? Né? Você tem uma filha menina de 10 anos, que vem aí uma outra feminista, né? Eu espero. Como é que é isso, Sharon, nesse tempo doido que a gente vive, essa educação de uma nova mulher? Como é que você está sentindo? Uma nova mulher negra, né? Que está chegando aí, com toda a potência, né? Que trouxe essa ancestralidade que vocês têm. Eu acredito que toda mãe negra, preta, passa por isso, né? Esse momento de você estar no meio do caminho, você olha para trás, vê sua mãe, sua avó, a mulher que, né, que teve uma criança, eu digo assim, mesmo que isso seja até no trabalho, eu costumo dizer que mesmo no trabalho a gente pode ser mãe de uma outra forma, né? Então você olha para trás, você vê aquelas que nos antecederam, você olha para frente, você tem que fazer uma entrega de futuro, sabe? Então eu penso muito nisso e penso em como as nossas mães, em cada detalhe, estiveram todo o tempo pensando nessa tecnologia de vida, sabe? Nos pequenos detalhes. Ainda que não tivesse esse conhecimento sistematizado, não se dissessem feministas, tivesse lá no corre pela moradia e nem usassem sequer a palavra liderança, por exemplo, mas eu vejo que esse gestar, como ele é coletivo, né? Como ele é de todos. Então, eu não me vejo como sendo uma mãe, né? Eu, mãe dela, mas com todas as mulheres que estão juntas de mim, exercem essa parentalidade de alguma forma, estão junto com elas, né? Todas essas famílias que eu faço parte estão comigo nessa caminhada de olhar para o futuro. Estamos todas pensando nisso. E aí eu fico muito agradecida, porque possivelmente sozinha eu não teria uma resposta para falar, né? Olha, eu conheço essa resposta ou aquela resposta. Muitas vezes eu teria que perguntar: e aí, Gi, o que você acha? E aí, Lu, o que você acha? Assim como eu falo com as minhas companheiras de trabalho: olha, gente, hoje está assim, sabe? Hoje ela só quer mostrar um vídeo para vocês. Ela faz um vídeo, compartilha com as amigas, né, do trabalho.
ou contam para minha família espiritual, como ela está. Então, esse cuidado, ele não é outro, essa tecnologia não é outra que não coletiva, a gente só consegue juntas. Então, sozinha, talvez eu não tenha uma resposta, acredito, eu tenho certeza que não, na verdade. Mas juntas, eu me sinto esperançosa de que o futuro ele vai ser muito bom e ele vai honrar, né, a nossa caminhada até aqui. Axé, que honra. Pessoal, a gente está começando uma campanha no Bocada Forte, que é a hashtag Elas no Bocada. Então, hoje, trazendo aí o nosso Curiosidades, a gente sempre traz algum tema, algum autor, algum vídeo, algum livro. Hoje a gente vai trazer a campanha hashtag Elas no BF. Por que essa campanha? Porque no mês de outubro a gente quer intensificar aí a publicação de material das mulheres, em especial as que estão envolvidas com o universo do movimento hip hop. Isso também o lançamento da campanha hoje, com um belo texto da Érica, que fala muito de como duas DJs e duas produtoras culturais estão conseguindo se virar no meio da pandemia, porque um dos locais, né, da natureza do trabalho que foi mais impactada com a pandemia é quem faz aglomeração, então quem trabalha com evento. E aí elas estão tendo que se reinventar na tecnologia e, às vezes, até se submeter a trabalhos que não valorizam tanto o trabalho feito por elas, que tem um cachê reduzido ou até, às vezes, gratuito, para poder angariar pessoas que as observem, a partir daí elas consigam algo à frente com uma remuneração bacana. Então, entra lá no Bocada Forte. Entra lá no Bocada Forte e dá uma olhadinha no site, no texto da Érica. O título do texto está como 4 artistas falam sobre os problemas e superações durante a pandemia. E para participar, quiser indicar ou quiser escrever, mandar textos para o Bocada, para que a gente consiga intensificar essa campanha no mês de outubro, basta seguir as nossas redes sociais ou subir a hashtag ElasNoBF, Bocada Forte, e também enviar e-mail para a gente. O e-mail pode ser no elasnobf@bocadaforte.com.br. Nos acionando em qualquer uma das nossas redes sociais ou enviando os textos para esse e-mail, vamos ter o prazer e a honra de divulgar o trabalho de vocês, não só durante esse mês de outubro, mas outubro a gente acha importante intensificar esse trabalho, para que a gente consiga ter o acolhimento e a potência de vocês, dessas escritas. E aí, falando um pouco com relação aí à parte de eventos, tem uma pergunta da Drivité. Ela faz uma colocação e depois ela pergunta se você enxerga da mesma forma essa informação. Trabalho com arquitetura de eventos e sinto machismo no couro, mesmo. E a discriminação total em torno, aliado a esse machismo. Enxergo uma batalha constante por ego e um lugar a qualquer custo em estarem ao topo da pirâmide. Então, minha pergunta é, como atuante em tantos movimentos maravilhosos e eventos, como você enxerga, ou se enxerga da mesma forma, essa disputa e essa pressão do machismo, essa disputa por egos nesses espaços? É bastante interessante essa pergunta e ela me remete à questão da autoria, né? O arquiteto, ele é um ser, pelo menos quase todos, não quero generalizar, como diz minha mãe, é feio generalizar, mas quase todos com quais convivi, e eu convivi até o momento com mais arquitetos brancos, né? Pessoas brancas formadas em arquitetura, e o arquiteto é aquele ser que ele estuda para ser um autor, né? Ele tem a pretensão de ser o autor de uma obra de arte que muitas vezes vai mudar o mundo. Isso é muito sério, isso infla muito o ego de uma pessoa, né? Isso não é que ele pensa sozinho. Alguns discursos reforçam esse lugar, né, do arquiteto como esse lugar do autor, da genialidade, do poder.
Então, uma coisa caminha junto com outra, né? A arquitetura, muitas vezes, ela por ser um espaço de poder, ela é um espaço bastante opressivo, né? De grande violência. Não por acaso, né? Ele é um espaço bastante machista, um espaço bastante racista, incrivelmente racista. E posso dizer que, até o momento, né, quando eu estudei, hoje eu entendo, olhando para trás, que naquela época nós tínhamos uma pessoa trans na nossa turma. Mas o espaço foi tremendamente transfóbico com essa pessoa, que ela não passou do primeiro mês que essa pessoa não passou do primeiro mês dentro da faculdade. Né? Então, por ser esse espaço de autor, do gênio, do cara descolado, não sei o quê, é um espaço de poder. Né? É um espaço de poder, não só por isso, não só por esse discurso da superfície, né? Mas também muito por baixo. Né? Agora, tem um outro lado da autoria, que eu aprendi junto com as mulheres negras, que não é essa autoria solitária, né? Do gênio, do cara que tem uma ideia, né? E um espaço de poder individual. Eu aprendi tudo junto com as mulheres negras sobre uma outra autoria, né? Que é uma tecnologia de vida nossa. Não por acaso as nossas crianças são cuidadas coletivamente. E eu aprendi junto com as mulheres negras, né? E isso é uma característica do Blogueiras Negras, que a nossa autoria, ela tem uma outra natureza. Ela é uma autoria que, quando pensada coletivamente, o tema hoje é a potência, né? A gente fala de uma autoria que ela é potente, ela é gigante. Então, a Dulce Lima, falou ano passado em São Paulo, na nossa festa de aniversário, que nós formamos umas das outras. O Blogueiras Negras faz isso, mas nós, como mulheres negras, fazemos isso umas com as outras. O amor preto que cura. Eu queria perguntar um pouquinho para ti sobre experiência com relação à intolerância religiosa. Você é uma praticante de religião de matriz africana. O quanto isso impacta, né? Aqui, quando eu cheguei em Brasília, eu tive uma surpresa, porque eu saí de São Paulo, que tem nada contra, tá, gente? Eu sou aberta a todas as religiões, mas tem um bar, um salão de cabeleireiro e uma igreja evangélica a cada esquina. São Paulo, esses três comércios, são comércios, esses três comércios estão espalhados a cada esquina. Aí eu chego em Brasília, e Brasília tem um terreiro a cada bairro. E eu fiquei, nossa, gente. Mas realmente eu acho que é uma terra, por estar inclusive no centro, tem uma mística aqui, uma energia diferenciada mesmo. Só que eu me deparo num terreiro com muita gente branca. E aí eu até perguntei, porque os terreiros que eu tive contato em São Paulo foram terreiros que tinham majoritariamente gente preta. Enquanto eu, na adolescência, tive contato com terreiros de candomblé. E aqui eu vi o contrário. E até comecei a conversar com os amigos e a gente chegou na grande questão da discriminação mesmo. Já é preto, você ainda quer ser macumbeiro? Assim, é esse nível, né? Acaba chegando a ignorância, a intolerância religiosa é tão grande, a gente acaba chegando a esse nível de conclusão, de que as pessoas pensam, eu já sou preto, vou bem, macumbeiro, eu acho maravilhoso quando alguém chama de macumbeiro, fala amém, Exu abre os seus caminhos, seja feliz, e adoro. Eu queria saber o quanto isso impacta, e impactou a sua vida. Macumbeiro! Bom, eu sou filha da Onontoxê Sandra de Chadantan, que fundou e preside o Kwemi Dondan Axé Bolso da Rô. Eu sou Jeje, eu sou mineira. Minha família, e não poderia ser de outra forma, porque a minha família é do Maranhão. Eu digo que eu estou aqui, mas estou aqui, nasci aqui por acaso, que não contem para ninguém.
que não contem para ninguém, porque eu sou de pai e mãe maranhense, só nasci aqui por acaso. E a minha ancestralidade acabou me levando até a casa da minha mãe, mãe Sandra Matijaló. E eu já tinha um caminho, eu entro para a religião em função do meu trabalho dentro do Blogueiras Negras. Um dia eu assisti uma palestra do Tata Cato Vangessi, espero ter falado corretamente, pronunciado corretamente, e ele disse que era preciso entender o que acontece dentro de um terreiro para entender melhor o povo preto. E assim eu chego até a casa da minha mãe. Sou extremamente agradecida, porque minha mãe fala que, né, que o nosso terreiro e a nossa tecnologia é tecnologia de vida. É uma casa de vida, é um espaço de vida. E eu vivo isso hoje, estou aqui hoje por causa desse sagrado que me acolheu e que me abraçou. Então, eu sou extremamente grata, porque eu vejo como um espaço de saúde, de tecnologia, é lá que a gente dá risada, é lá que a gente saúda o nosso sagrado, né? E eu sou uma criança dentro da minha família. Então, agradeço aos mais velhos e também agradeço aos mais novos e todos aqueles que estão junto com a gente, como você falou. E a gente, claro, vive esse racismo religioso, né? Que a gente fala intolerância por uma questão de convenção, né? Porque a gente tem um arcabouço legal que trata da intolerância religiosa, mas não é outra coisa que não racismo religioso, que inclusive se espelha na lei. Eu cresci ouvindo que o Brasil não tinha leis racistas. Veja só, é a história da democracia racial, né? A escola que eles falam no nosso ouvido. Mas quando a gente estuda um pouco de intolerância religiosa, de racismo religioso, a gente vê como esse racismo que estrutura a nossa sociedade, ele acontece, inclusive, no arcabouço legal. Eu venho de uma casa, minha mãe, Onontoshe Sanda de Xadantã, ela é filha de pai Francelino de Chapanã. Foi um homem que lutou contra o racismo religioso e pela dignidade do povo de santo. Eu aprendi na minha casa e é o que eu procuro viver não tenha vergonha dos seus fios, das suas indumentárias, da sua roupa branca. Mas, por outro lado, eu entendo, né, que, historicamente, isso pode ser bastante difícil, né, porque, inclusive, tem um arcabouço legal que faz com que as pessoas se escondam. Mas eu acredito muito naquilo que eu aprendo dentro de casa, né? É importante ser combativa, é importante esse símbolo de colocar os fios e apresentá-los publicamente, ele é um ato político também, né? Se espelha não apenas de você sair na rua, né? Às vezes comprar uma briga ali, comprar não, né? Ter que responder num outro tom, né? Aqui ou ali, porque as pessoas às vezes são, né, ríspidas, então você tem que falar assim, não, eu estou no meu direito de usar meu fio, e a pessoa entende que aquilo, você está sendo raivosa, aquela história que a gente falou, né? A pessoa fala assim, nossa, mas por que você está sendo isso? Eu só quero, né? Não, você tem que colocar, quando eu falo assim, comprar briga, é colocar um limite muito claro, o fio é meu, tenho o direito de usar, porque a gente é um povo de paz. A gente é um povo de acolhimento, de paz. Não é que a gente sai brigando, né? Muitas vezes, por sermos pretos, uma religião preta, as pessoas entendem que estamos sendo agressivos, né? Mas não é nada disso. Mas eu acredito muito no nosso povo de santo, no nosso povo de terreiro. Inclusive a vitória que a gente teve sobre a questão do sacrifício, né? Do sacrifício religioso. Então, nesse tipo de vitória que eu gosto de olhar como um espaço de vida, né? Nós somos um povo aguerrido e nós somos um povo de vitória. Somos de alegria e de paz também. Mas não, mexe comigo que eu não ando só. Mas, sério. Eu tenho uma observação para fazer também, né? Que esse preconceito religioso, ele também vem dessa religião pentecostal, né? Eu não tenho nada contra, mas que coloca o preto numa condição de pobre sem futuro. Então você vem para cá, para a minha religião, que aqui você vai ter tudo, né? E isso tirou muita gente das religiões de matriz africana. Eu lembro que eu vim morar em Brasília em 76. E durante os próximos 10 anos, até 87, 88,
eu estava sempre de férias no Rio. E era muito interessante que quem viajava, né, para o Rio, ia para a Zona Norte, que nem eu, ficava ali Tijuca, e a Madureira, Bento Ribeiro, Marechal Hermes. E Madureira é um bairro que vende muita coisa, né? Tem muito comércio, tem o Mercadão de Madureira, que é uma coisa fantástica. Você compra tudo no Mercadão de Madureira. E sempre tinha alguém não, nem sempre era uma pessoa, tinha mais de 5 pessoas dando pipoca, né, para o Mulu, porque ia raspar o santo. Hoje em dia você não encontra isso mais no Rio de Janeiro, sabe? É muito raro você ver. Outro dia eu saí de casa e aí eu vi uma pessoa vestida, né, de branco, com suas saias, com o que ela é. Falei, gente, o que está acontecendo? Onde é que é isso que eu vou atrás? Né? Então, assim, a gente tem que tentar recuperar, né? Lembrar os nossos que essa é a nossa religião tradicional, que essas são as nossas tradições. Eu sou espírita, mas eu sempre falo, gente, eu sou espírita, mas eu tenho um pé lá no candomblé, eu tenho um pé na Umbanda, eu confio nos meus orixás, tenho o Exu como meu mentor, e assim eu vou seguir. Não me tire isso, porque isso é a minha religião, é a minha tradição. Eu não posso perder a minha tradição, né? E as pessoas, não, mas não pode ser. Aí você está com duas... Não, não é isso. Eu tenho uma tradição. Não dá para você me fazer deixar de comer farinha. Se eu venho lá do Maranhão, não é? Não vai acontecer isso para eu trocar a farinha por macarrão. Eu vou comer a farinha e o macarrão. Eu sou assim, Deus te acompanhe, Jesus ilumine seu caminho e Exu te guie. É isso, te comunique, te ilumine, abra os seus caminhos. Eu também gosto de estar no meio de tudo, de todos, e acho que eles estão sempre me abraçando também. E outra coisa, ainda né? Bem. Povo de santo vota em povo de santo, né? É vem isso. de uma casa onde a gente entende que é esse lugar, né, que a gente tem que retomar esses espaços da nossa dignidade, do nosso direito e da nossa cidadania, porque nós não vivemos outra coisa dentro das nossas casas sagradas que não a cidadania, e a gente vai reivindicar essa cidadania, inclusive politicamente, né? É no voto. Então, o povo de santo vota no santo. Vota no povo do santo, né? Acredita no santo e vota no povo do santo. Mais uma perguntinha, Charô. Chegamos a 1 hora de programa. Ai, a gente passa tão rápido. Querendo fazer umas 2, 3 horas de programa, mas o Gil me mata. Mas eu queria. Aí Boninho nos destrói, né? Aí Boninho fala, não dá, fica muito pesado. Marca outro dia. Faz um replay aí, faz 2 dias de conversa com a pessoa. Charô, a Bá Cortes pergunta. Família Cortes, aqui a família Cortes, ela ocupa todo o Twitch. Charô, eu adoro, é isso mesmo, que se eles não ocuparem, eu vou lá bater na porta e falar, olha, vem assistir a tia, a irmã, aqui não, que vocês vão ver. Aí eu não faço nem as comidas gostosas quando eu vou em São Paulo. Ela pergunta assim, Charô, como é seu processo criativo? Para você é difícil sentar para escrever? O cansaço e tantas tarefas na vida? Quais suas inspirações e seus bloqueios para essa escrita? Muitas vezes escrevo movida por um sentimento mais forte, né? Que não é o ódio, mas é a raiva. Não vou dizer que não. A escrita sai, ó, a gente escreve. Mas não é só a raiva que nos move, né? E a raiva não é a raiva como as pessoas entendem, né? De, ó, sou uma preta raivosa, não sei o quê. É a reação àquilo que o mundo nos coloca, né? Aquilo que o mundo nos dá. Se você vê uma violência muito ali, claro que aquilo vai te causar um sentimento, você é humano, né? E esse fervor, essa fervura dentro de você, muitas vezes ela sai, ela transborda através da escrita. Mas não é só essa fervura, né? Essa quentura, essa fervura, às vezes ela tem outras naturezas. Muitas vezes é a natureza da poesia. Então, às vezes eu demoro mais para escrever, que eu fico lá procurando uma palavrinha, não sei o que, bonitinha, tarará, tarará. Outras vezes eu quero escrever, eu quero escrever como eu falo, uma coisa mais, sabe? Então, assim,
eu sou movida, minha escrita é movida pela vida, pelos sentimentos, mas também pelo pensar. Eu gosto muito de pensar sobre aquilo que eu estou escrevendo. Nem sempre eu coloco o meu corpo como sendo, né, a ferramenta pelo qual eu vou transmitir uma ideia. Então, tem uma coisa que é muito minha do meu corpo, mas é também o meu olhar sobre o mundo. Claro, né? Sempre consultando as coleguinhas, ou lendo as coleguinhas, aprendendo com as coleguinhas, né? Com as mais velhas, com as mais novas, que a gente aprende com todo mundo, né? Mas tem época que não sai. Tem época que não sai, não escrevo, não dá para escrever. Nas blogueiras negras a gente tem esse aprendizado, né? De que nem sempre a gente tá na cara do gol para falar sobre alguma coisa, né? Não vai, às vezes não vai sair o texto, aconteceu ontem, o texto muitas vezes não vai sair amanhã. E aí eu queria falar sobre uma coisa que acontece dentro das blogueiras negras, né? Porque às vezes, por exemplo, está acontecendo um fato X e as blogueiras negras estão publicando uma poesia, por exemplo. Mas por que uma poesia, né? Porque tem todo um movimento por trás para que aquela poesia estivesse publicada, né? A mulher fala assim, não, eu tenho coragem, eu vou fazer essa ousadia, né? Eu vou publicar um texto. Então, isso é incrível, porque para aquela mulher publicar aquela poesia, houve um movimento dentro dela imenso, né? Para que aquela poesia tivesse publicado. Então, tem a materialidade da obra, mas tem todo o sentimento, já que a gente está falando de sentimento. Tem o sentimento lá atrás, né? Tem esse olhar da mulher sobre o mundo, e comigo não é diferente. É muito corriqueiro para mim também todo esse processo, no sentido que é muito parecido como é para muitas mulheres negras. Aí eu emendo, Charuma, falou de sentimento, de acolhimento, e aí amor preto, cura. Se cura, como é essa cura? Quando eu falo de cura, é quando eu estou conversando com vocês aqui, que a gente está se vendo, que a gente está se olhando, a gente está se comunicando. É quando eu estou no meu trabalho, conversando com as minhas amigas. Nem sempre a gente concorda, nem sempre a gente discorda, mas a gente está sempre se comunicando. Mas eu sempre... É quando eu falo com a minha mãe, né, com a minha mãe de carne, mas quando eu penso em cura, eu preciso dizer que eu não estaria aqui se não fosse meu sagrado, porque eu nem sempre estive disponível para estar em comunicação com vocês. Eu também sou, assim, eu vivi o silêncio, né? E os dois tipos de silêncio. O silêncio é aquele que nos oprime, mas agora eu estou falando daquele silêncio que também nos cura, sabe? Então, eu vivi esses dois lados da moeda. Quando eu penso em cura, eu penso nesse silêncio que me massacrou. A gente falou ainda há pouco de silenciamento, né? Que me massacrou, que fala assim, você não vai ser uma arquiteta. E naquele momento eu acatei o que aquele silêncio me impôs, né? Mas tem essa cura, para mim, é aquilo que eu silencio, porque é aquilo que eu vivo muito intimamente com o meu sagrado, junto com a minha mãe, né? Junto com os meus mais velhos, junto com as minhas irmãs, meus irmãos. Então, é aquilo que eu vivo na minha intimidade, junto com o meu sagrado, que me fez estar aqui, né? Podendo conversar com vocês, fazer essa troca, porque antes eu não estava disponível para... Eu falei assim, amor preto, não sei, não estava disponível para isso. Estava com os olhos fechados, né? E foi com a minha família sagrada que eu estou me colocando disponível para falar assim, não, esse amor preto existe e eu tô com ele, né? Isso também me pertence. Essa partilha. Vou falar um pouquinho de jabá social, Gisele. Você vem com aquela pergunta maravilhosa de toda a programação, em que a gente deixa os nossos entrevistados suando. Então, para dar um tempo, vou fazendo o jabá social. E o jabá social ele funciona como?
a gente sempre divulga alguém que está precisando aí dessa divulgação mais ampla dos seus trampos. Só que a gente não tem recebido ainda indicações. Então, quem tiver, tanto nas redes do Bocada também, como nas minhas redes sociais pessoais, pode mandar, no ADM, @bocadaforte.com.br também. E aí, já que não tem jabá social fora, a gente tem jabá social dentro. A campanha #ElasNoBF. Então, acessa as nossas redes sociais, indica, manas, e escrevam, gostem de colocar aí as suas expressões na escrita, no papel, e possam transformar isso em poesia. Quem gostar da cultura hip hop está aberto, mas também para todo mundo que tem algo a nos dizer, como o programa que rola amanhã, como vocês estão vendo aí na tela. Vocês viram que eu estou cheia dos merchan hoje, né? Então, basta colocar a #ElasNoBF ou nas nossas redes sociais também comentar nessas hashtags e indicar pessoas para textos. E também nós temos um e-mail, é o elasnobf, que é de Bocada Forte, @bocadaforte.com.br. Enviar também os textos. Esse é um mês especial em que a gente vai ter uma dedicação a trabalhos e movimentação de mulheres para que a gente consiga movimentar mais o universo do Bocada Forte com toda a nossa graciosidade, com todo o nosso amor, com todo o nosso acolhimento, com toda essa magia feminina que nós, sereias, bruxas, magas, temos e fadas, óbvio. É contigo, Gisele. Então, mas antes de eu fazer a pergunta que a Charô está temendo, vou fazer a pergunta do G-Versátil oficial. Charô, seu ponto de vista sobre nossos jovens pretos nessa atualidade, qual é? O que você está achando desses, quem vem depois da gente, né? Nossos mais novos? Tenho muita confiança. Eu tenho muita confiança nessa tecnologia de vida. Porém, eu percebo que nós estamos num momento de remixagem, né? Desse genocídio da população negra, sobretudo quanto jovem, ela tá mais acirrada, tá mais aguda. Então, ao mesmo tempo que vejo tudo isso, né, essa violência que cada vez se torna mais crua, sabe? Muito crua. Eu tenho muita fé nessa galera que está chegando. Eu tenho muita fé, porque eles são incríveis, eles são muito antenados. Não é antenado de estar conectado, não. É conectado com tudo. Com várias coisas. Né? É conectado com o mundo. Eles são incríveis, né? Eles nos ensinam demais sobre nós mesmas, inclusive, né? Então, assim, eu tenho muita esperança, tenho muita confiança, apesar de entender de que ser jovem preto agora e nunca foi fácil, né? Nós fomos jovens, a gente sabe que nunca foi fácil, né? Por isso que é aquele papo que eu trouxe das mães pretas, né? Que estão sempre, de alguma forma, pensando em tecnologias de vida. E não só aquela mãe, né, que está ali, tem a criança, né? Mas eu falo dessa família expandida, nossas mães de santo, às vezes é uma prima, uma tia, uma amiga. Então, eu tenho muita fé e muita fé nessa rede de cuidado que a gente tece em torno dos mais jovens. E eu tenho muita fé nessa juventude que nos ensina tanta coisa. Muito bom. E agora, falamos de juventude, vamos para a nossa pergunta principal. Que ancestral você quer ser no seu futuro? Caramba, a gente tem ouvido, que vocês também, muito falar, né, dessa palavra ancestralidade, ancestral, não sei o quê. E para mim, do um ponto de vista religioso, isso é tudo muito novo. Inclusive, eu sou uma criancinha, né? Sou um bebê. Então, isso tudo para mim é muito novo, porque eu venho de um olhar muito ocidentalizado, né? De um mundo que tinha um olhar aparentemente muito ocidentalizado, apesar de que por baixo tinha alguma coisa que só agora estou descobrindo. Mas quando eu falo de sinceridade, claro, eu fui procurar minha mãe. Quando a gente conversou um pouco sobre isso, eu estava
Tava no CUE, e aí eu falei para minha mãe, mãe, a pergunta é essa, e agora, o que que eu faço? E a minha mãe falou assim, mas e aí, que ancestral você quer ser? Né? Eu falei assim, olha, pensei um pouco, falei, eu quero ser uma ancestral feliz. Ela falou assim, que bom, porque nós seremos ancestrais, né? Do jeito que a gente foi na Terra. Então, então eu estou desejando felicidade, né? Pessoalmente, eu desejo que eu encontre a felicidade para que as pessoas lembrem dessa felicidade. Agora, eu não consigo não puxar isso para a questão do trabalho, né? E aí eu vou na pegada que a minha mãe deixou para mim, obrigada, minha mãe, né? Que eu acho que o Blogueiras Negras, quando pensa em ancestralidade, ele pensa de uma forma com responsabilidade. Quando a gente passou pela dificuldade de fechar o site, né, de pensar em fechar o site, a gente olhou para essa diversidade, né, com responsabilidade. Então, muito. Então, acho que assim, se a gente for ancestral, pensando naquilo que a gente é hoje, é muito trabalho, mas também é aquilo que a gente acredita demais, porque a gente tem muita fé no que a gente faz no dia a dia, e às vezes esse dia a dia, como a gente diz nos bastidores, é responder muitos e-mails, né? É pensar como que vai ser a arte do site, é deixar o site no ar, né? É pensar como vai ser as redes sociais, é fazer comunicação, enfim, né? Desde aquelas coisas que são grandes, mas também as coisas pequenininhas. Então, eu acredito muito que quando a gente fala de ancestralidade dentro do Blogueiras Negras, a gente fala daquilo que a gente vive hoje, né? Que é de muito trabalho, mas também a gente acredita no que está fazendo e a gente gosta do que está fazendo, né? Mesmo entendendo que, e essa é uma discussão que a gente está entendendo agora, que nós somos um pedaço de um conjunto. E, graças a Deus, somos um pedaço de um conjunto, né? Tem vocês que estão fazendo comunicação há 21 anos, né? São os nossos ancestrais, de alguma forma, e a gente está tendo a oportunidade de se aproximar e conversar com vocês, que na comunicação são os nossos mais velhos, né? Então, é isso, é trabalho e amor e acreditar no que a gente faz. E agradecer vocês, né? Eu quero deixar claro que quem falou que vocês são os nossos mais velhos, galera do Bocada Forte, foi a Charô. E eu nem disse isso para ela, tá? Velhinhos que eu amo do coração. Vou trazer mais alguns recadinhos aí, mas vou abrir para vocês fazerem as considerações finais. Eu quero ver esse chat também bombando de coração. A Charô, essa maravilhosa que nos deu esse prazer de conversar. Vou mandar alguns beijinhos enquanto a gente está nessa movimentação e tem o tempo. Essa galera que está sempre aqui, ó, Simão Malungo, que provavelmente vai ter uma raid para ele, se ele tiver aí já no esquema, a gente sai daqui e vai para um after, um bailinho sem precisar fazer nada, Charô. A gente está aqui, ó, quietinha, daqui a pouco, terminou o programa, a gente vai para um afterzinho, um bailinho, automaticamente. E Gatinha, dona da pensão, né? Quem organiza as questões aí, seu André e tal. Na Vitrola, Silene Cortes, Bacortes, Doc Sujo, gente, segue esse mano aí na Twitch, Doc Sujo, e segue também no Spotify, tem uns podcasts maravilhosos. Podcast Nossa, muito maravilhosos. Quando eu descobri, não fica vaidoso aí não, mas é porque é bom mesmo. É bom mesmo. Doc Sujo, muito bom. parceiraço, e a gente só indica se a coisa é boa. A gente não eu tô indicando pra de coisa ruim aqui, não. Tá? Vou querer chocolate de volta. Né? A gente está esperando o chocolate, Doc Sujo. A Débora aqui no futuro também vem bater um papo aqui com a gente. Drivité, que depois eu vou contar para vocês quem é Drivité, mas não nesse momento. No dia que ela estiver no programa, eu apresento Drivité para vocês vão saber. Tem mensagem da Drivité para Charô. Paula Santana. Já é versátil, sempre. Corte certo. Darkner Flowers.
encontrar a mensagem aqui, gente, porque já me perdi já. Não, já achei aqui. Peraí, deixa eu voltar Achou? aqui. Ó. Achei. Manda aí a mensagem que eu Carol, vou... desde ontem à noite, passeando por suas informações de vida nas redes virtuais, sou sua fã e admiradora por seu trabalho, doida para depois deste fim de mundo te encontrar e te ver de perto. Esse pluriamar e empenho e dedicação em ajudar a tantas nós. Me organizei para um dia estar de mãos dadas com vocês. Portanto, gostaria de saber de ti se tem perspectivas que a resistência findará rapidamente. E aí, essa resistência vai findar ou vai chegar? Vai aumentar? Eu primeiro agradeço, obrigada pelo carinho, por suas palavras. É bom quando a gente sente, né, esse carinho de uma maneira expressa de uma maneira tão bonita. Então, muito obrigada. E sobre a resistência, eu não sei se entendi a pergunta corretamente, mas eu diria que a gente tem tido uma discussão dentro das blogueiras negras, que a gente retoma uma discussão de Lélia, que ela fala, né, que a gente tem um espaço dessa vida para lutar, mas também a gente tem um espaço dessa vida para ser feliz, né, para estar junto, para fazer isso que a gente está fazendo aqui umas com as outras. Então, eu não posso dizer se a resistência aumentará, né? Eu posso dizer que ninguém aqui vai dar um passo atrás. Nós não daremos nenhum passo atrás. Nós nos recusamos, porque nós somos dessas, né? Nós nos recusamos. A gente, assim, ninguém vai não vai dar um passinho para trás. Isso é certeza, porque esse é o movimento histórico do povo preto. Por outro lado, nós temos essa necessidade de irmos além da resistência, né? Quando eu falo de tecnologia, eu falo desse lugar de vida. Daí esse lugar de vida, essa tecnologia de vida, é isso que a gente está fazendo aqui. Olhando uma para a outra, dando um sorriso, eu vejo o sorriso de vocês, isso me emociona, isso me alimenta, isso me deixa feliz, sabe? É dessa vida, dessa felicidade, dessa cura. Então, eu tenho certeza que a nossa cura, ela só vai se expandir cada vez que a gente troca um olhar, que a gente conversa, que a gente se abraça. E eu quero muito, muito, muito te abraçar. Me manda um e-mail depois que eu quero conversar com você, tá bom? Obrigada. Se você não próximos capítulos. Tudo que a gente está falando aqui é uma única coisa, que são muitas coisas. A gente fala de afrofuturismo. É isso aí. Isso tudo que a gente conversou é afrofuturismo na veia. E é isso que a gente vai botar para frente. Acompanhe os próximos capítulos de Orumilá, que vocês vão entender quem é Drivité, gente. Falando nisso, em próximos capítulos, amanhã nós temos DJ Nino Leal, vem ser bicampeão de MC Brasil, que vai nos representar no torneio internacional. Então, amanhã, gente, vem no Algo a Dizer, a partir das 20 horas, bater um papo, fazer perguntas para o Nino Leal, conhecer mais ou questionar um pouco mais sobre esse trabalho e descobrir qual é a sensação e como esse cara se prepara para participar do MC Brasil. Toda sexta-feira a gente tem bailinho de garagem com o DJ Anderson e com o DJ Nando na Vitrola, muito som do bom. É só colar a partir das 17 horas, toda sexta-feira tá rolando aqui nesse mesmo canal da Twitch. E para a próxima semana, o Orumilá recebe a Adriana, que é empreendedora na empresa Perfect Flower e que vem falar de reinventando-se na crise e distribuindo afeto. Não dá para perder, né, gente? Programação da Twitch, canal Bocada Forte, tá demais. E vem surpresa para a próxima semana, surpresa da boa. A gente passa para as considerações finais, mas eu quero sempre deixar que quem perdeu o Orumilá, algo a dizer, pode simplesmente ir lá no YouTube
e as nossas playlists já estão todas lá. Então, todos os nossos programas já estão disponíveis no canal do Bocada Forte lá no YouTube. Este programa maravilhoso com Charô, daqui uns 2, 3 dias também sobe lá. Então, se quiser espalhar a tia, para a mãe, para a avó, para ouvir essa conversa e o quanto a gente de fato valoriza esses mais velhos, é só indicar. Tem um pouco disso também, né? A gente está num país que não tem uma cultura de valorização aos mais velhos, que não tem uma cultura de ancestralidade, e isso é de uma tristeza profunda. E vocês estão vendo aí na tela o Blogueiras Negras. Carol, por favor, indique aí as redes sociais do Blogueiras Negras, faça suas considerações finais e Gi também. A gente tem o blog, nossa plataforma, nosso acervo. Convido a todas a escrever com a gente. É super tranquilo, super fácil. Basta enviar um e-mail para a gente inicia a conversa para publicar no blog. É muito fácil. Todas vocês estão convidadas a se juntar com a gente. Vem escrever no Blogueiras Negras, que é muito tranquilo. Então, fica esse convite, quero enfatizar. A gente está no Facebook, facebook.com/blogueiras negras, que é a nossa página. A gente está no Twitter como Blog Negra e a gente também está no Instagram como Blogueiras Negras. Estamos lá e é super fácil, qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente está sempre disponível para conversar, para trocar uma ideia, para fazer projetos juntas. Então, vem com a gente e vamos conversar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, um trabalho de 21 anos, a gente estava até falando nos bastidores, né? A gente pensa assim, 8 anos, como que é 21 anos, minha gente? Então, eu quero transmitir também um abraço e o carinho e a admiração da equipe das Blogueiras Negras para vocês e agradecer mais uma vez o convite. Espero que a nossa caminhada continue e esse seja um primeiro momento da gente estar junto fazendo coisas. Nossa admiração, nosso agradecimento por esse momento. É isso. Eu acho que a nossa caminhada sempre vai se cruzar, né? Ainda mais agora com o Urumilá, Blogueiras Negras. E eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite de ser entrevistada com a gente aqui, que a gente possa se encontrar mais vezes nessa situação, que vocês venham, todas as blogueiras negras também, apresentar o Blogueiras Negras para a gente. E eu espero o próximo projeto Blogueiras Negras, que eu tenho certeza que vai ser um podcast. E a gente tem que ouvir essas mulheres falando também, não é? Menina, não falei do podcast, olha eu, obrigada. A gente teve a primeira temporada do podcast. Vamos me apertando aqui, fala no podcast. A Amanda de lá não falou, eles apertaram para a minha unidade de cá. Espiritualidade. A primeira temporada do coronavírus nas periferias, e agora a gente está preparando a segunda temporada, né, que vai falar sobre o legado da comunicação no movimento de mulheres negras. Tá saindo, a gente já está nos bastidores fazendo esse trampo, tá lindo, aguardem. E por enquanto acompanhei a primeira temporada, ela acabou, mas logo a segunda já tá no ar. A primeira temporada tá ótima. Tá no Spotify, tá em que mídias sociais? A gente tá no Spotify, a gente também tá na Apple. Na verdade, assim, você acessa no Anchor com ch.fm/Blogueiras Negras, aí você encontra todas as redes onde a gente tá. Massa, então o projeto já está aí. Mas a gente sempre publica no site, então na dúvida vai para o site que vai ter um destaque na barra lateral e assim que sair vai aparecer no topo do blog, tá bom? Eu não ouço mais rádio, agora eu só ouço podcast. Obrigada, Charu, muito obrigada. Luciene, o que você tem de algo a dizer aí? Agradecer a oportunidade. Primeiro, a espiritualidade. Porque ela tem me presenteado, assim, com abraços. Eu não vou dizer que são semanais, não, porque são diários. Ontem a gente bateu um papo, hoje a gente está batendo um papo de novo. E todo dia eu estou em contato com alguém ou com algo que só engrandece esse programa. Deixar claro que é um programa sem patrocínio. E isso também nos dá a liberdade de fazer quem a gente ama, do jeito que a gente ama,
abraçar a todos, dar voz a quem precisa dar voz, nos deixar ter voz, porque muitas vezes nós somos silenciadas, e que o silenciamento ele aconteça somente quando a gente desejar e escolher silenciar, não que a gente seja forçada a isso. Agradeço muito a espiritualidade, as oportunidades do Orumilá. Agradeço aos nossos mais velhos que abriram os caminhos, aos mais novos que nos ajudam a transformar e pensar no futuro, aos nossos pares que andam com a gente. Acessem também as nossas redes sociais, o Bocada Forte, entendam mais do que é essa magia, essa mística do Orumilá, que foi atraído pela magia e pela mística do Bocada Forte, que de fato é o nosso mais velho, é quem nos sustenta. Lá também tem uma playlist atualizadíssima, só rap nacional feminino. Agradecer, Charô. Um prazer imenso estar contigo, te conhecer, essa troca, essa energia, esse amor. Agradecer, Gisele, parceiraça, que está topando as doideiras junto comigo, eu adoro. E todo mundo que está nos bastidores, André, Gil, Corte Certo, Marcos Vinícius, Paula, Bárbara, Érica Bastos, Arthur, Gabriela, Breno Loese, todo mundo que gosta dessa bagunça, tudo junto e misturado, que transforma isso em sorrisos às segundas, às terças e às sextas-feiras. Então, gente, fica aí que agora a gente vai voando ali, ó, foguetinho. A Simão Malunga, nosso after, a gente vai lá dar uma balançada. Não percam, amanhã algo a dizer, DJ Nino Leal, sexta-feira, 17 horas, bailinho de garagem na Vitrola. E também Orumilá da semana que vem com Adriana da Perfect Flower. Beijos! Beijo, beijo. Pode soltar a vinheta, Gil. Obrigada a todo mundo que ficou aí do chat, animadaço.